Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu estou gravando tá tarde, gente, tá bem tarde à noite. Eu espero que dê pra vocês verem direitinho, né? Acredito que não dá pra visualizar, né? E eu decidi gravar esse vídeo depois de algumas reportagens que eu vi por aí. De algumas notícias, principalmente nas redes sociais, que tá se falando muito sobre o assunto. É um pouco do que eu vivi, é um pouco da minha vida. E eu tinha falado num vídeo assim há muito tempo atrás que eu pretendia, no momento que eu estivesse me sentindo mais segura, contar pra vocês o que eu vivi, o que eu passei na pele. Um pouco da minha história, né? Porque às vezes nem a pessoa que tá do nosso lado conhece a nossa história. Porque há coisas que a gente não diz pra todo mundo. E tem coisas que a gente tem dificuldade de falar até pra nós mesmos. Falar em voz alta às vezes, sabe? Pra que a gente escute. Às vezes fere. E o que eu tenho pra contar pra vocês foram coisas que aconteceram comigo no período da minha infância e da minha adolescência, né? Aos 3 anos de idade. 3 anos, gente. É incrível o quanto a mente humana é capaz de gravar certas coisas. Com 3 anos de idade, eu acredito que uma criança não é capaz nem de ter uma recordação. Mas aquelas marcantes, aquelas que ferem, ficam gravadas na memória. E na minha ficou. A única lembrança que eu tenho de 3 anos de idade foi uma situação de desespero. Foi uma situação que me fez ir em direção ao caminho que eu estou hoje. Eu vi lá no Instagram e vi também aqui no YouTube uma atriz contando recentemente o que ela passou e a forma como ela agiu com a situação que ela viveu. E eu tenho a dizer, gente, pra essa jovem, pra essa mulher, pra essa menina, que ela tá de total parabéns, de que Deus vai abençoar muito a vida dela pela escolha dela. Ela passou por uma situação muito traumática, muito difícil, muito sofrida, né? Porque um estupro não é qualquer situação na vida de uma mulher. É marcante. Apenas o abuso, o ato do gritar, o bater, marca na vida. Imagina um estupro. E ela teve total amor e compaixão com o ato de doar essa criança, de colocar essa criança para adoção e não matar. Porque ela poderia ter matado essa vida, mas ela decidiu doar, entregar essa criança a uma família que vai dar amor, atenção, carinho, tudo que essa criança necessita. Ela não matou essa vida. O que ela fez foi totalmente consciente, foi um ato de amor, porque ela, mesmo estando passando por aquele turbilhão de emoções que ela estava vivendo, ela decidiu doar a criança. Ela não matou aquela vida, ela não extirpou aquela vida da face da terra. Ela deu a chance daquela criança ter o melhor. E ela tá muito de parabéns, gente. Tem muita gente criticando ela por doar a criança. Eu acho que ela fez
o que muitas mulheres deveriam fazer, mas optam pelo que é mais fácil, pelo menos naquele momento. Não que o ato do aborto seja fácil, mas é mais fácil se livrar do problema do que resolver. É mais fácil se livrar da criança do que correr atrás de uma família para ela. Mas eu não tô aqui para entrar nesse assunto de julgamento. Tô aqui para dizer que ela tá de total parabéns, que ela foi uma pessoa maravilhosa, iluminada, que Deus vai agir grandemente na vida dela e que todo esse sofrimento que ela passou vai passar. E ela vai se tornar uma pessoa plena e feliz, com a consciência tranquila de que não matou uma vida. E aí eu volto pra minha história. Com 3 anos de idade, gente, como vocês sabem, eu moro aqui num sítio. Até o ato de morar aqui, ninguém entende. Porque ninguém sabe. O que eu vou contar aqui pra vocês, eu não contei pra ninguém, além de algumas pessoas que, depois de adulta já agora, tipo, de um ano pra cá, eu resolvi falar. Eu cansei de ficar calada. Eu cansei de estar aqui, ó, sofrendo com o que eu passei, calada. Então, assim, ninguém sabe. Todo mundo me julgou pelo que eu fiz, pelo que aconteceu na minha vida, mas ninguém sabe o que eu vivi. Então, com 3 anos, eu moro aqui nesse sítio e aqui por trás tem umas casas, né? E eu brincando, nessa época aqui costumava-se muito. É tanto que um dos meus traumas, eu nunca deixei minha filha só de calcinha, assim, pra estar brincando sempre de roupa. Sempre, gente. Podia estar somente eu e ela dentro de casa. Eu nunca consegui deixar minha filha sem estar totalmente vestida. Porque me fazia lembrar do que eu passei e eu tinha medo. Então eu fui andando, brincando aqui pelos quintal aqui por trás. E a minha mãe conhecia essas pessoas que moravam aqui atrás. E tinha um homem que morava aqui atrás, que era conhecido da minha família, conhecido da minha mãe, e que conversava. Ele era muito carismático, tratava a gente muito bem. Então, assim, de total confiança, eu entrei na casa dele. Porque eu costumava ir lá com a minha mãe, então eu brincava lá. E eu entrei lá. E ele tava, gente, eu me lembro que ele tava dentro de uma rede. Na sala, dentro de uma rede. E ele me chamou. Ele disse, vem cá. E eu fui. E na hora que eu me aproximei dele, ele passou o braço em volta da minha cintura e me segurou. E começou a me alisar, né? Passar a mão por mim, tipo como quem tá fazendo um carinho. E até aí tudo bem. Até que, num certo ponto, ele não contentou-se em passar a mão em mim. Ele simplesmente desceu a mão em direção ao meu órgão feminino e botou a mão por dentro da minha calcinha. Eu tava simplesmente só de calcinha, gente, no quintal. Eu me lembro de estar somente de calcinha. E na hora que ele fez isso, gente, eu me afastei dele. Eu não sei como eu consegui me desvencilhar dele. E eu corri pra casa. Eu corri pra casa. Eu corri tão rápido. Eu tava com tanto medo. Eu tava com pavor, desespero. E quando eu cheguei em casa, em prantos, a minha mãe olhou pra mim e perguntou o que foi.
não conseguia falar. Eu não conseguia dizer o que aquilo significava. Eu não consegui dizer o que ele tinha feito. Porque eu não entendia o que ele tinha feito. Eu só entendia que me feriu. Que eu não gostei. Que foi errado. Eu sabia que era errado sem saber nem o que é. E aí eu olhei pra minha mãe e eu disse, ele me bateu. E ela disse, quem, minha filha? E aí eu disse o nome da pessoa, fulano, me bateu. Porque eu não conseguia dizer pra minha mãe o que ele tinha feito. Eu tinha vergonha. Como se eu tivesse feito uma coisa muito errada. Eu não sabia o que era. Eu só sabia que aquilo era muito errado. E eu não conseguia juntar as palavras pra dizer o que ele tinha feito. E foi tão doloroso, gente. Tão doloroso. E minha mãe procurou saber por que ele tinha me batido. Porque minha mãe não sabia o que realmente tinha acontecido. Ela não tinha como saber. Eu fiquei com tanto medo e tanta vergonha que eu não conseguia dizer o que realmente tinha acontecido. Porque eu também não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia colocar em palavras o que ele tinha feito. E aí eu disse que não tinha batido, que era invenção minha, o que realmente, assim, em parte, era invenção mesmo, porque ele não tinha me batido. Ele tinha feito algo muito pior que me traumatizou pro resto da vida. Que me fez ter medo pro resto da vida, gente. Esse homem mora ainda aqui, por aqui. Ele vive por aqui. O ato de eu estar morando aqui me faz tão mal. Mas por amor aos meus avós, porque eles amam meus filhos, eu tento ficar aqui. Mas às vezes eu vejo esse homem passar por aqui. E, gente, de todas as situações que eu vivi na minha vida, eu tenho um extremo medo dele. Eu tenho um pavor. Olhar pra ele me deixa desesperada. Eu não permito que meus filhos saiam. Eu tenho muito medo de deixar meus filhos perto de outras pessoas. E tudo começou com esse homem. E hoje, quando eu vejo ele, eu sinto pavor, eu sinto medo, eu sinto revolta dentro de mim pelo que ele me fez, que me marcou pro resto da vida. E foi muito difícil, gente, tudo isso foi muito difícil. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E muitas vezes muita gente não entende coisas que eu fiz na minha vida, atitudes que eu tive na minha vida. O tempo passou, eu cresci. E, gente, eu tô contando tudo isso a vocês agora exatamente por conta desse acontecimento que essa atriz passou. E que muitas vezes a gente se cala. E a gente não deve se calar. Porque o ato de se calar não ajuda quem tá passando por esses processos. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo naquela época. Eu vim saber bem depois. Muito depois, gente. Depois que eu sofri outras situações. Nunca mais ele me tocou.
Eu acho que por medo de ser descoberto, não sei, ele não se aproximou mais de mim. E eu vivi a minha vida até uma certa idade. Que foi quando eu comecei a ficar mocinha, meu corpo começou a se desenvolver, né? E aí, um belo dia eu tava na casa de uma amiga que morava vizinha à casa da minha avó. Essa minha amiga morava de aluguel na casa do meu tio, essa casa que eu mostrei pra vocês aqui. E morava ela, o pai dela e as irmãs. Eu não vou dizer nome, gente, eu não vou dizer nome. Porque eu dizer quem fez as coisas comigo não vai mudar nada. Não vai fazer eu me sentir melhor. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu vivi muitas situações como essa. Eu agradeço muito a Deus, porque eu nunca vivi o estupro, né? Nunca houve ato de penetração. Mas eu sempre vivi situações de abuso que me marcaram, que me deixaram traumatizada, com medo e sem acreditar que tem pessoas boas. Por um tempo eu não acreditava que existia ninguém bom. E eu digo a vocês que isso é recorrente. Já aconteceu com outras mulheres na minha família. Eu não sou a primeira e nem vou ser a última. Mas eu vou fazer de tudo para que não aconteça com a minha filha, com o meu filho. Nada disso. Eu vou lutar até o final para que eles não passem pelo que eu passei. Mas eu estava na casa dessa amiga e eu tava pranchando o cabelo dela com uma pranchinha daquelas bem antigas, né? E o pai dela saiu de dentro do quarto. Ela tava de costas, ela tava numa cadeira, de costas pra casa, né? Pra sala, vamos dizer assim. A gente tava na área, no terraço, e ela tava de costas pra sala, pra entrada da casa. E eu tava pranchando o cabelo dela. E nisso, eu tava pranchando esse lado aqui do cabelo dela, tava de lado. Quando eu olho pra dentro da casa, o pai dela saiu de dentro do quarto com o pênis. Ai, meu Deus, não sei nem se eu posso dizer essas palavras aqui no YouTube. Mas enfim, ele saiu com o órgão dele lá, ereto, mostrando pra mim e me chamando, gente. Me chamando. Eu devia ter ali, acho que uns 13, 12 anos. Por aí. Foi no período que eu busquei a igreja e que eu tava indo pra igreja e que isso, eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Eu aceitei na igreja com 12 anos de idade, então eu devia ter por volta de 12 anos. Nada é tão claro, eu não tenho memórias assim tão fortes pra que eu possa dizer datas certas. Mas eu só sei que ele saiu pelado de dentro do quarto, me chamando. E na mesma hora, eu tava na metade do cabelo da minha amiga. Eu simplesmente disse, eu tenho que ir pra casa. Eu tenho que ir pra casa. Aquela cena daquele homem ali pelado me fez eu me lembrar novamente daquilo que eu tinha passado. E aí eu ficava dentro de mim, por que isso acontece comigo? Será que a culpa é minha? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Por que tudo isso tá acontecendo comigo? E, gente, o pior é que isso não foi a última vez. Eu não vivi só isso. Eu vivi outras situações. E essas outras situações eu não vou entrar em detalhes, porque foi dentro da minha família. Foram pessoas da minha família, pessoas que me tocaram, que se esfregaram as suas partes em mim, que se roçaram em mim, que pegaram nas minhas partes. E nesse período exatamente de minha fase de mocinha, sabe? Chegou um ponto que eu tava tão desesperada que eu fugi de casa.
Quando aconteceu uma dessas situações, eu morava em João Pessoa, com pessoas da minha família. E quando eu contei, não acreditaram em mim. Na realidade, a pessoa que eu contei acreditou ali na hora, de imediato, porque ela já viveu uma situação parecida. Então ela acreditou de imediato. Mas depois a pessoa lá desmentiu, disse que era mentira minha. Me desmoralizou completamente. Completamente. E essa foi a gota d'água. Foi a última vez que eu passei por isso. E eu confiei em contar. Porque todas as outras vezes eu não confiava em falar. Eu não conseguia. Então, quando essa situação aconteceu, eu fugi de casa. A primeira vez eu fugi pra casa de uma amiga de uma pessoa. A segunda vez eu fugi pra casa de outra amiga de uma pessoa. Porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais estar passando por isso. Todo mundo olhava pra mim e dizia: a vida dela é plena, é maravilhosa, ela tem tudo, a avó dela dá tudo que ela quer, ela é mimada, ela é bem cuidada, ela não apanha. Pode parecer estranho dizer um negócio desse, mas aqui você não leva, na minha família você não leva uma surra da sua avó, não levar uma pisa da sua avó, da sua mãe, dos seus pais, é um privilégio, né? Então todo mundo que olhava de fora achava que eu tinha vida perfeita, maravilhosa, e não sabia o que se passava por dentro comigo. Eu sofri abuso de pessoas que eu gostava e que aquilo se tornou confuso dentro de mim. Porque eram pessoas da minha família que eu amava, que eu tinha consideração, e que elas de certa forma me violaram. E aqui dentro eu não entendia. Eu sabia que o que ele estava fazendo comigo era errado, mas ao mesmo tempo ele era da minha família e ele me tratava bem. E eu não sabia aquele conflito que eu vivia, do que estava se passando ali comigo. Gente, eu fugi de casa 3 vezes. A primeira vez foi pra casa de uma amiga de uma pessoa, a segunda pra casa de uma amiga de uma pessoa. E a terceira, eu acabei parando na rua. Quando eu fugi de casa, foi a última vez foi no meu período assim que eu tinha feito 15 anos. Tinha tido a minha festa de 15 anos. A minha última vez, não. A primeira que eu fugi foi antes da minha festa de 15 anos. A segunda foi após a minha festa de 15 anos. E a terceira foi um pouco próximo, não foi distante disso, não. E aí eu fugi pra uma cidade aqui da Paraíba, que é em Campina Grande. Eu nunca fui nessa cidade, gente. Eu nunca tinha ido nessa cidade, eu não tinha contato com ninguém lá. A princípio, quando eu voltei pra casa, porque eu fui obrigada a voltar pra casa, eu contei pra minha família que eu tinha ido conhecer um rapaz. Esse rapaz nunca existiu, gente. Eu nunca conheci rapaz nenhum no celular. Ele foi apenas uma lembrança. Um certo dia eu tava passando trote, coisa que jovem sempre faz, né? Eu tava passando trote pra alguns números e caiu no jovem de lá de Campina Grande. A gente conversou um pouco e eu desliguei o telefone e nunca mais a gente se falou. Porém, quando eu fui confrontada, que me perguntaram por que eu fugi de casa, por que eu tinha feito aquilo, eu já tinha contado outras vezes e não tinha acreditado em mim. Então por que eu contaria de novo? Porque eu diria de novo aquilo que eu tava vivendo se ninguém ia acreditar em mim? Eu ia continuar passando por aquilo e ninguém ia acreditar em mim. Então eu simplesmente disse:
Eu conheci um rapaz lá, fui encontrar com ele, ele não me encontrou. Fui assaltada, levaram minhas coisas. Tudo uma grande mentira, uma grande ilusão. Mas pra ficar mais plausível para as pessoas aqui. Gente, eu fugi 3 vezes de casa, todas as 3 vezes eu permaneci virgem. Eu sofri abusos, mas como eu falei, nenhum com penetração. Eu não tive nenhuma violação. E quando eu fugi de casa, até a 3ª vez, que foi a mais perigosa, porque eu fui parar na rua mesmo, eu dormi na rua, praticamente. Eu só não dormi na rua, ditamente dito, porque eu conheci algumas pessoas. E a primeira vez eu dormi no Museu de Artes, era alguma coisa que tava tendo uma apresentação de violino, de negócio lá em Campina Grande, eu não lembro exatamente se era um museu. A pessoa se compadeceu de mim e deixou eu dormir lá. A 2ª vez, eu dormi na casa de uma pessoa também que se compadeceu de mim e deixou eu dormir lá. Ela morava no apartamento. Todo dia eu saí bem cedo e fui embora. A 4ª vez, eu consegui pagar hotel. Apesar de eu ser de menor, eu só tinha 15 anos. Ninguém perguntou minha idade. E eu consegui me hospedar num hotel. Eu tinha um corpo de mulher adulta, eu parecia uma mulher adulta. Então ninguém chegou a perguntar. Eu simplesmente... Bom, gente, e aí o que aconteceu? Eu vou dizer o seguinte pra vocês. Como eu tava na rua, então uma jovem de 15 anos, perambulando na rua, todo dia eu ficava nos mesmos lugares. Eu não passei fome, porque quando eu fugi, né, eu tinha um celularzinho e eu vendi ele por qualquer trocado. E eu usei esse dinheiro pra comer, assim, logo pelos primeiros dias, porque não tinha muito dinheiro. Então eu procurei comprar coisas baratas e tipo pipoca, coisas assim, sabe? Coisas que não fosse acabar logo. Então eu comi essas coisas que eu comprei. E também depois algumas pessoas me cederam um prato de comida, outra pessoa me comprou um lanche. E assim, era coisas que eu tava conversando com as pessoas, porque geralmente eu ficava todos os dias numa praça que tem lá em Campina Grande, uma pracinha pequenininha. Todo santo dia eu ficava lá, e aí eu consegui a ajuda de algumas pessoas. Confesso pra vocês que eu agi algumas vezes com interesse, né? Porque como eu tava com muita fome, então algumas vezes eu conversei com alguns homens em troca de comida. Mas eu não tô aqui pra confessar a vocês os meus pecados, né? Eu tô aqui pra falar que eu passei. No total foram 5 dias, ou foi 5 não, eu cheguei à noite, eu dormi no hotel. No 2º dia eu dormi num coisa de arte. O 3º eu dormi na casa desse rapaz e essa moça que me deixaram dormir. E o último eu dormi no hotel. Foi 4 dias eu passei dormindo, procurando lugares pra me dormir, porque eu tinha muito medo de dormir na rua e alguém fazer alguma coisa comigo. Então eu passava o dia perambulando e à noite eu andava até tarde da noite, até eu conseguir um lugar pra dormir. Então eu andava de dia à noite. Mas todo horário assim, do meio do dia, horário de refeição, que eu tava morrendo de fome, eu ficava numa praça. Todo santo dia com a mesma roupa, porque quando eu fugi de casa pela 3ª vez, eu fugi com a roupa do corpo, eu não tinha outra roupa. Aquela roupa que eu tava, eu não podia sair de casa levando nada, porque senão as pessoas iam perceber, e eu saí com a permissão da minha família pra resolver uma coisa, e no final foi pra fugir de casa. E aí, gente, eu tava sentada tinha um, tipo, não sei se é banco, uns quadrados que ficam em volta das árvores, que o pessoal geralmente senta. Eu tava lá sentada, até que um ambulante que vendia ali as coisas se aproximou de mim e disse: "E aí, irmãzinha, o que é que tu tá fazendo aí? Todo dia tu tá aqui com a mesma roupa." Eu
tava tão cansada, gente. Eu não dormia direito. Eu vivia com medo, eu vivia assustada. Eu conseguia esses lugares pra dormir, mas eu acabava acordando na noite, assim, desesperada, achando que tinha alguém em cima de mim, que eu tava em algum lugar perigoso, que alguém ia fazer algum mal pra mim. Então eu não tinha uma certa paz, eu tava muito exausta. E aí eu falei pra ele, eu disse, eu fugi de casa. E ele disse, mentira, mentira, tu não fez isso não. Eu disse, eu fiz, eu fugi de casa. E nisso ele ficou conversando comigo por um tempo, aí ele se afastou e foi vender as coisas. Ele vendia capinha de celular, um negócio assim, uns parangolé assim. E quando ele voltou com uma galera. E eles me arrodearam e ficamos conversando. E ele veio assim, tipo, querendo me distrair. Ele falou, e aí, rapazinho, ó essa mina aqui. Aí ela, conta aí tua história. Aí a gente ficou conversando por um tempo. E aí, de repente, chegou uns policiais. Eles tinham ligado pra polícia, dito que tinha uma menor de idade que tinha fugido de casa, que tava ali na praça rondando já fazia dias. E que provavelmente estavam dormindo por ali. Eles disseram assim, né? E a polícia chegou e me levou primeiro pro conselho tutelar. E fizeram lá umas coisas que eu não sei, eu não entendo. Eu acho que Gabriel acordou. Mas eles fizeram algumas coisas por lá, pegaram algumas documentações e me levaram para um abrigo de menor. Ele vai chegar ali a qualquer momento. E me levaram para esse abrigo de menor. E aí eles pediram o contato da minha família. E aí eles disseram, olha, você pode dizer por bem, ou você vai ficar aqui até a gente descobrir quem é que sua família e da onde você é. A gente vai saber, a gente vai te encontrar. Então é melhor você dizer logo. E aí eu contei quem eu era. Eu dei o telefone da minha avó. Era o único telefone que eu sabia decorado e é o único telefone que eu sei decorado até hoje. Mesmo ela não tendo mais esse número. Quer dizer, eu dizer que é o único telefone que eu sei decorado é mentira, gente. Eu sei vários números. Mas eu digo assim, antigo, que eu não esqueci. Né? Número antigo que eu não esqueci. E aí eu disse pra eles. Eles ligaram pra minha família. E eu fiquei lá. Gente, eu tava faminta. A primeira refeição foi no almoço. Eu comi muito. Eu tava muito faminta. Eu tava com muita fome. Eu comi bastante. Eu emagreci muito, gente. Eu emagreci muito. Quando eu voltei pra casa, eu só tava couro e o osso. Em 4 dias foi o suficiente pra mim ficar pele e osso. É incrível, né? Era até engraçado que eu me olhava no espelho e eu tinha barriga chapada, que eu nunca tive na minha vida. Eu só tive em 2 períodos da minha vida. Foi nesse período que eu fugi de casa e quando eu fiquei grávida da Emily, que eu tive hipersensibilidade gravídica, sei lá. Eu vomitava muito, passava muito mal. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto aqui. E aí, à noite, eu tava dormindo já, a galera tava toda dormindo já, as crianças, adolescentes que estavam lá nesse abrigo, tava todo mundo dormindo. Quando a minha família chegou pra me pegar, já era tarde da noite. E, gente, eu não sabia onde botar minha cara. Porque eu fugi de casa 3 vezes. Eu sabia o porquê eu tinha feito isso. Mas eu não queria dizer, sabe? Ninguém acreditava em mim, então não adiantava eu contar pra ninguém. Mas eu tinha vergonha ao mesmo tempo do que eu tava vivendo, daquilo lá que eu tava vivendo e do que eu tinha feito. Eu tinha vergonha do que eu tinha feito, do que eu tinha fugido de casa. Então, pra mim olhar pras pessoas, eu não sabia o que dizer. Minha avó espalhou cartazes com a minha foto, o meu nome, telefone, desaparecida. Eles sofreram pelo que eu tinha feito. Então, eu não sabia o que falar, eu fiquei com vergonha da minha atitude, mas eu sabia o porquê eu tinha feito, porque eu vinha sofrendo abusos em casa e que ninguém podia fazer nada por mim. Porque ninguém acreditava em mim.
E quem acreditava botava panos quentes, dizia, isso vai passar, deixa pra lá. Eu já vivi isso também e passou. Mas não passa, gente. Você vai carregar isso com você pro resto da vida. Você vai sempre ter medo de certas pessoas, você não vai confiar, você vai sempre ter o pé atrás. E existe algumas dessas situações que você vai ter que conviver. Eu convivo com meus abusadores. Pode parecer pesado, mas eu convivo. Porque 3 dos meus abusadores são da minha família. Mas eu não sei. Eu posso odiá-los. Eles são minha família. Então eu fugi, tentando fugir da situação que vivi. E ao mesmo tempo, quando eu voltei pra casa, eu me envergonhava pelo que eu fiz. Quando eu fugi de casa, eu tentei encontrar uma justificativa para aquilo que eu tinha feito. Então eu fiz uma carta, eu disse na carta que eu não queria ser conhecida. Minha avó era merendeira da escola que eu estudava. Eu disse assim, eu não queria ser conhecida como a neta da merendeira, mas não era uma forma de preconceito, sabe, por ela ser merendeira, não. Jamais que isso passou pela minha cabeça, mesmo que ela não acredite, porque ela não acredita, ela acha que eu falei isso porque eu tinha vergonha dela, tá? Até hoje, não importa o que eu diga, isso não mudou dentro da cabeça dela. Mas eu disse, eu não quero ser conhecida como neta da merendeira, eu quero ser conhecida por Eliene, pelo meu nome, pelas minhas ações. Eu tentei demonstrar na carta que eu estava fugindo porque eu queria conhecer o mundo, eu queria ser reconhecida. Mas era só uma forma de dar um motivo pelo que eu tinha feito, sem ser dizer realmente o que estava acontecendo, porque ninguém ia acreditar em mim. Por mais que eu tivesse sido acusada, ninguém acreditaria em mim. Porque eu já tinha falado outras vezes e ninguém acreditou. Ninguém confiou no que eu tinha dito. Então eu tentei demonstrar na carta alguma situação para que, sei lá, eles engolissem o que eu tinha feito, né? Só que aí eles tomaram pro lado do preconceito por minha avó ser merendeira. E até hoje muitas pessoas da minha família me julgam. Muitas pessoas me odeiam, mesmo que elas não falem. Mas eu vejo, quando eu olho pra elas, o desprezo que elas têm por mim. Elas olham pra mim e você teve tudo. Você teve o amor da sua avó, você não apanhava. Eu digo isso, gente, porque na minha família, como eu já falei, quem não apanha acha que é uma lady, vive muito bem. Algumas das minhas... Não vou dizer que... Algumas pessoas da minha família apanharam muito dos pais, do pai principalmente. Sofreram muito na mão dos pais. E elas olhavam pra mim com uma certa inveja, como se eu tivesse tido tudo e tivesse jogado fora, porque minha avó me dava tudo. Mas ninguém sabia o que estava ali dentro de mim, ninguém sabia o que eu estava passando. E até hoje elas me olham assim. Elas não veem valor em mim. Pra esse vídeo não ficar mais grande do que ele já tá, gente, o que eu tenho a dizer pra você é que eu voltei pra casa. Com pouco tempo eu fiz 16 anos. E aos 16 anos eu perdi minha virgindade com meu primeiro namorado. Porque eu queria que me reconhecessem como adulta. Porque eu queria que parassem de abusar de mim. Porque eu queria fugir daquela situação que eu tava vivendo. Porque eu não aguentava mais. E eu já tinha fugido de casa 3 vezes e não tinha dado jeito. Eu já tinha contado e não tinha dado jeito. Então a minha última opção, eu queria a todo custo estar com alguém, me casar com alguém, sei lá, sair da minha casa. Aconteceu que o meu
primeiro namorado não teve responsabilidade. Eu pedi minha virgindade com ele. E ele era de maior e eu tinha 16 anos. Então, quando todo mundo descobriu, ele fugiu. Ele foi embora. Não vou nem julgar ele era muito jovem, eu também. E eu consenti, né, gente? Não foi com ele, não foi nada forçado, foi consentido. Mas ele foi-se embora pro Rio e eu fiquei aqui. Minha família, por ser muito cristã, não sei, me viu como uma vergonha e me mandou morar em Natal. Foi aí que eu conheci o pai dos meus filhos, que eu falei pra vocês. E eu vi nele a oportunidade de eu sair daquilo que eu tava sofrendo. Quando eu cheguei em Natal, eu sofri abusos também. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre o que eu sofri lá, mas foram as mesmas coisas, as mesmas práticas. Tocar, alisar, se esfregar, as mesmas coisas. Tocar nas partes. Enfim, eu sofri também. E meu grito de desespero foi arrumar uma gravidez para sair daquilo. Então, muita gente não entende porque eu amei durante muito tempo, cegamente, o meu ex-marido. Mas pra mim, por mais que ele tivesse defeitos, fosse um certo ogro, não fosse um companheiro, nem um pai tão presente, ele tinha me salvado da situação que eu vivia, ele tinha me salvado dos abusos, eu não vivia mais sendo abusada. E tudo que eu vivi com ele foi concedido, ele nunca forçou nada comigo, então eu amava ele por isso, por ele ter me respeitado, por ele ter me ouvido. E eu vivi muito tempo um casamento com ele, contrariando tudo que as pessoas pensavam, por eu ser muito jovem e ele ser mais velho. Mas ele sempre me respeitou, ele sempre me ouviu, ele nunca abusou de mim, ele nunca me forçou a nada. E ele me salvou da situação que eu vivia. Então, quando as pessoas olhavam pra gente que não entendiam porque eu tava casada com ele, não sabiam o que ele tinha feito por mim. E essa foi a última situação que eu sofri abusos. Eu fui morar com meu marido, tive minha filha, vivi minha vida e a partir dali eu fui tida como uma adulta. Ninguém me tratou mais como criança. Eu consegui me desvencilhar das situações que eu vivia, porque todos os homens que faziam aquelas coisas comigo, que eu convivo com eles até hoje, eles não fizeram mais, porque eles sabiam que agora eu era mulher adulta, casada, e se eles fizessem eu ia dizer, eu ia denunciar, eu ia abrir a boca. Então eu não sofri mais disso. E eu segui em frente. E hoje, vendo essa jovem passar por isso e ser julgada pelo ato que ela teve, gente, eu digo a vocês, ela fez a melhor coisa que ela poderia ter feito. Eu vivi abusos a minha vida inteira, desde os 3 anos de idade. Se em algum momento eu engravidasse, eu jamais mataria uma vida. Jamais. Eu cometeria a escolha dela se aquilo fosse doloroso demais para mim suportar. Criar um filho de um abuso. Eu preferia doar do que matar uma vida. E eu vim aqui dizer isso pra vocês porque eu tô cansada. E das vezes que eu contei para as pessoas ultimamente o que eu passei, foi me aliviando mais. O peso eu vou carregar comigo para sempre. O medo, o trauma, eu vou carregar comigo para sempre. Mas hoje eu me sinto mais leve com tudo que eu vivi. Hoje eu me sinto menos dolorida por tudo que eu vivi. Eu tive filhos, eu tive uma vida plena, eu sofri, eu passei por muitas coisas.
Mas hoje eu posso respirar fundo e dizer pra você. Bom, gente, eu vivi muitas coisas. Eu passei por muitas coisas. Mas eu não queria mais guardar isso dentro de mim. Porque eu tenho certeza que eu vou me sentir mais leve depois de tudo que eu disse. Mais tranquila. Eu sei que essa é a situação de muitas mulheres, porque na minha família tem muitas que passaram por isso. Muitas. Dentro de casa. Um lugar que você deveria estar mais segura é onde você não tá. Meus filhos dormem comigo. Eu não confio em ninguém. O que os meus filhos disserem pra mim, eu acredito. Não deixo meus filhos sentar de roupa. O Biel, às vezes, ele ficou, mas a Emily nunca. Nunca, sempre mantive ela vestida, sempre. Nunca deixei ela nua, porque por mais assim que meu marido nunca tivesse dado nenhum tipo de sinal, meu ex-marido no caso, ele nunca deu, gente. Ele sempre me respeitou meus filhos. Eu sempre, assim, esse é um dos motivos pelos quais eu tinha muita admiração por ele. Porque ele nunca olhou pra gente de uma forma errada, sabe? Nem pra mim, nem pra Emily, nem pra ninguém que eu estivesse vendo ali. Então, assim, mas eu sempre tive medo. Eu nunca deixei ele trocar uma fralda de Emily. Eu nunca deixei ele dar um banho nela. Eu passei por situações que eu privei minha filha de muitas coisas por medo, pelo trauma que eu vivi. Hoje eu moro aqui nessa cidade com medo. Eu vivo aqui todos os dias pensando em ir embora. Todo santo dia eu penso em ir embora daqui, porque tudo que eu vivi aqui me machuca. Mas de todas as situações, o que eu vivi nos meus 3 anos foi a pior. Foi a que mais me traumatizou, foi a que me deu assim, eu não posso ver esse homem quando ele passa. Eu preciso fugir. Eu entro pra dentro de casa, se eu estiver passando aqui na porta de casa aqui atrás, eu vou pra outro cômodo da casa e me desespera só de ver ele. Mas eu vivi tudo isso. E tô aqui pra dizer pra vocês que eu sobrevivi. Eu sobrevivi. E mesmo eu todos os dias pensando em ir embora, ainda não tive uma oportunidade de ir embora aqui. Muita gente da minha família também não entende porque eu não quero morar aqui, porque eu não gosto de ficar aqui, porque todas as formas possíveis eu penso em ir embora daqui. Mas eu sei o porquê, e eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo agora vai começar a entender o meu porquê. Meus avós, eles não têm nada a ver com o motivo de eu querer ir embora. Minha avó, meu avô, eu amo eles demais. Meu avô, ele foi um pai pra mim. Não que eu não tenha tido pai, mas assim, meio que eu me senti abandonada quando eu passei por tudo isso e eu não tinha o meu pai por perto. Ele não tinha conhecimento de nada disso. Eu não conseguia contar nem pra minha mãe, imagina pro meu pai. Meus pais eram separados há muitos anos e eu só cheguei a contar tudo isso que eu vivi. Eu cheguei a falar pra ele agora, nesse período que eu falei pra vocês que eu contei pra algumas pessoas. Eu contei pra minha mãe, eu contei pro meu pai, eu contei pra uma tia e eu contei pra minha avó. Foram as pessoas que eu contei tudo isso que eu vivi. Antes disso, eu só cheguei a contar pra 2 amigas da escola, porque tava muito entalado e eu nunca tinha contado pra ninguém e eu precisava. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre mim, um pouco sobre quem é a Eliene e como é que ela chegou até aqui. Alguns dos motivos pelos quais eu fui mãe tão cedo. Eu engravidei da minha filha aos 16 anos, com 1 mês de namoro com meu ex-marido, porque eu queria muito sair daquela vida que eu tava vivendo, eu queria muito parar de sofrer abusos, eu queria muito reconstruir a minha vida
Então, eu fui mãe muito jovem e a minha filha, ela foi a minha boia de salvação, sabe? Ela era o motivo pelo qual eu sobrevivia cada dia, acordava cada dia e pensava em viver cada dia. Então, assim, eu vivi muitas coisas, eu sofri muitas coisas, mas Deus sempre foi comigo. Ele sempre olhou por mim, Ele nunca me desamparou. E eu tenho certeza que Ele nunca vai me desamparar. E é isso, gente. Lembrem sempre de avaliar o vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa comentário que eu vou dar coraçãozinho. Um beijão. Até o próximo vídeo. Fui.